Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso Compartilha Cast. Eu sou a Vivian Castanheda, host desse podcast. Ao meu lado temos a Priscila Bercó, amiga e parceira também de bancada deste podcast. Antes de mais nada, quero te pedir, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no YouTube, no Spotify, no Instagram, Compartilha Cast. E nos ajude a fazer com que este trabalho chegue em mais pessoas. E o nosso convidado de hoje é o Leonardo, mas ele prefere que chamem ele de Léo. Já plantou uma árvore, teve filhos e escreveu alguns livros. Ele é paulista, formado em administração de empresas, com ampla vivência em RH. É autor do livro Abismo, Quando o Fim se Torna Recomeço. Coautor do livro Revolução, O Tempo da Transformação Chegou, e organizador do livro O que a Vida Ensina Compartilha-se, volume 1, 2 e começando o 3. E o tema de hoje é do suicídio ao recomeço, compartilhando o que a vida ensinou. Seja muito bem-vindo, Léo, aqui no Compartilha Cast. Muito bem-vindo, Léo, aqui no Compartilha. Obrigado. Eu que agradeço o convite, estou tremendo, morrendo de vergonha aqui, mas imagina. Tô me desafiando. Isso, mas ninguém tá percebendo, né? Porque é assim mesmo. Eu e a Pri também a perna ficou lá fora. A perna ficou lá Isso, fora. entrou bastante. O Léo, para quem não conhece, é meu parceiro, organizador do Compartilha, do que a vida ensina, Compartilha-se, volume 2 e o 3, que a gente já começou aí. Então, se você quiser fazer parte do nosso trabalho, depois entre em contato com a gente, só chamar inbox. Léo, quando que o fim tornou um recomeço para você? Quando começou essa virada, eu acho que foi de uma forma resumida. Perdi meu irmão em 2014. Em 2015, a Lava Jato, na empresa que eu trabalhava e amava e queria ficar lá por muito tempo. Já nesses anos eu já sempre fazia acompanhamento psicoterápico com a terapeuta. E acho que em 16, onde eu me descobri com, por assim dizer, depressivo, onde tinham surgido, acho que episódios de um desejo de acabar com a minha própria vida, a questão do suicídio. E foi nesse ano seguinte que eu decidi sair da empresa, sem caminho nenhum, sem destino, sem rumo. Sempre tive um apoio muito forte da minha família, da minha mãe, dos meus filhos. Na época eu era ainda casado, um apoio muito grande dela. Eu decidi recomeçar a minha vida sem caminho nenhum. Aí eu fui fazer um curso desses cursos de RH, que a gente abraça a árvore, que a gente mexe muito com esse lado emocional. Daí acho que foi ali que eu comecei a dar uma virada e tentar sair desse buraco, assim, desse processo, que eu chamo de Abismo, que é o título do livro. E foi onde eu conheci a Ana, que me ajudou na organização do volume 1. Eu lembro que acho que esse treinamento tinha 4 dias e no final do segundo dia é aquele momento que você vai para o final do dia para fazer uma avaliação do que a gente tinha aprendido. E eu levantei a mão e comecei a falar. E nisso eu falava, chorava, enfim, acho que essa história que a gente não sabe nem o que a gente está fazendo. Terminou essa parte, foi bem no final do dia. O coordenador do curso, que eu me lembro até hoje, ele chamava Fábio, ele veio, me deu um abraço e falou: Léo, não sei nem o que te falar. Porque eu contei para ele brevemente essas histórias que eu contei para vocês agora. E aí veio um monte de gente me cumprimentar, me dar uma força e tal. E aí foi onde eu conheci a Ana. Ela tinha acabado de lançar o livro dela. Ela também estava fazendo uma divulgação. Ela falou: caramba, Léo, olha a quantidade de coisas que você acabou de contar pra gente em 2 minutos de história. E por que você não escreve um livro? Ali que eu comecei, acho que junto com a terapia, com o apoio da família, que eu acho que eu conseguia ver um cenário diferente, assim. Por assim dizer, um cenário positivo em cima de um cenário que não era positivo. De uma situação difícil que você estava atravessando. Isso. E levando assim, em consideração o cenário, como você comentou, quando você decidiu escrever o Abismo, por que você decidiu compartilhar esse lado, essa situação difícil que você viveu com o mundo?
Legal, assim, gostei da pergunta. Eu sempre fui, na verdade sempre fui não, acho que eu sou um cara mais fechado, eu sou um cara mais introspectivo. E eu nunca fui de divulgar em redes sociais o que eu estava fazendo, o que eu não estava. Aí quando a Ana me sinalizou Léo, sua história talvez daria um livro. Daí eu tinha a questão do plantar uma árvore, ter filhos e escrever um livro, mas eu não tinha associado. E depois, daí eu me lembrei, depois que meu irmão faleceu num acidente de carro, eu fui pegar o computador dele para tentar acessar, para ver o que ele curtia, o que ele tinha de foto, se ele tinha alguma coisa que estava contando sobre a história dele. E aquilo me marcou, porque eu não conseguia acessar. Então, como eu tive essa questão do luto, do rompimento, de não ter mais contato com ele, me veio uma reflexão também a respeito dos meus filhos. Eu tenho o Pedro e a Laura e eu pensei, lá no futuro, talvez, será que eles vão saber o que eu pensava nessa época, nesse período? E eu acho que isso também foi meio que juntou um pouco e me impulsionou para compartilhar através de um livro. Porque quando eu estava no meu luto, no meu processo, eu fui procurar ajuda na literatura, em ouvir o que as pessoas falavam sobre o tema, enfim, acho que eu busquei a minha ajuda também na literatura. Sim. Então foi aí que eu falei, quer saber, acho que eu vou me desafiar e vou escrever. Então, os filhos foram os principais gatilhos. Acho que um dos que eu me ancorei, se assim, para encorajar, para seguir esse projeto. E eu fiz ele com 40 anos, então eu brinco e falo para eles até hoje. Até os 40 anos está registrado aqui. Então, assim, o que eu passei, o que eu vivi, o que eu pensei, vocês não vão ter dúvidas, leiam. Eles não leram até hoje, assim, mas vão ler no momento certo. No momento certo, no momento com certo, certeza. E agora com eles certeza. vão assistir você aqui que já sabe mais um pouquinho da história. Eu não vou me assistir, eu vou compartilhar. Gente, o Léo, ele faz muito charme. Mas no fundo, depois vocês vão conhecer melhor. É um cara maravilhoso. Eu sou suspeita em dizer, porque trabalho com ele, né, no projeto do livro. E tanto no volume 1, que eu fui só autora, foi muito legal de ter participado, porque ele impulsionava muito. Agora no volume 2, foi assim incrível, porque ele é virginiano como eu, ele gosta de processos. Três virginianos juntos, né? Então a gente acaba... Sai a organização. Eu gosto muito... Às vezes eu não sou muito organizada com as minhas coisas, mas eu gosto muito de estar tudo organizado para que funcione. Então foi muito bom viver o processo com você, porque você me ajudou e tem me ajudado muito. Né? E tenho aprendido muito. Por isso, posso dizer que essa história de você ter falado, isso é muito legal, porque graças ao livro a gente começou o podcast Compartilha Cast. Porque a gente também teve essa ideia de que o que a gente pensa, o que a gente... às vezes até as nossas angústias, a gente precisa compartilhar. E eu tenho certeza que muitas pessoas procuram e não sabem como. Então, vamos colocar no livro, que vai chegar em certas pessoas, e o podcast vai chegar em muito mais pessoas, e você não podia ficar fora desse processo. E por isso, trouxemos você para compartilhar um pouquinho disso, né? Então, o Léo é um dos responsáveis também pelo começo do Compartilha Cast. Léo, e por que você diz que homem não chora? Esse o Homem Não Chora é o meu capítulo desse volume 2. Olha eu dando spoiler. Acho que nesses últimos 2 anos, acho que ainda mais com essa questão de pandemia, de incertezas, de luto, enfim, de momento que a gente viveu, eu acho que eu voltei um pouco para esse processo de introspecção, de não ter uma orientação clara do que poderia acontecer no futuro. E aí foi onde que eu me vi de novo no processo depressivo, na questão de pensamentos não muito corretos. E eu acho que se eu tivesse conseguido chorar mais, eu acho que eu conseguiria ter botado um pouco mais para fora de uma determinada dor. Então, acho que nesse aspecto, eu fico sempre... acho que até cultural para a gente no país. Homem não chora, homem tem que ser forte, homem tem que estar à frente, homem tem que ser líder da família, homem tem que ir ajudar as pessoas. Então, eu escrevo um pouco de como isso está funcionando para mim. Eu acho que durante muito tempo, e talvez até hoje, eu tenho um pouco de dificuldade de me emocionar, mas eu sinto que quando eu me emociono, quando eu deixo escorrer uma lágrima, quando o choro vem e boto ele para fora,
eu me sinto melhor. Como se fosse, de fato, assim... extravasa, assim. Isso, extravasar ou compartilhar. Às vezes não é compartilhar com alguém, mas assim, botar para fora aquele sentimento. Então, eu conto um pouquinho das minhas passagens, de como foi com essa questão do... o título é Homem Não Chora, mas homem chora sim. Se ele sentir que precisa, deve chorar. É só um pedacinho. Então, vocês aguardem que em dezembro tem um logo, lançamento. Logo já tá aí. Eu, o Léo e a Pri estamos no projeto do Compartilha, volume 2. Aguardem só histórias incríveis, porque são histórias reais de pessoas reais. Exato. Mais 21 pessoas no total, nós 3 mais 18... 21 coautores? Coautores do projeto. No primeiro somos 17, nesse 21. Então tá incrível. Excelente. Se vocês ainda não conhecem, vai conhecer mais histórias um pouquinho das mesmo. Histórias. E, Léo, seria muito bom continuar aqui com você a tarde toda, a gente continuar falando sobre a sua história. Você tem muita história, muita coisa para compartilhar, que eu acho que muito válido. Cabe aqui mais um episódio, né? Vamos convidar o Léo mais uma vez aqui para estar conosco. E eu gostaria de saber o que você gostaria de compartilhar com o mundo, né? Que mensagem que você gostaria de levar baseado nessa experiência que você viveu? O que você gostaria de transmitir para as pessoas que estão nos ouvindo agora, né? Que passam por momentos que você passou também. Eu acho que eu faço a terapia desde que eu me conheço por gente. Acho que eu já me dei altas por alguns períodos. Acho que desde 20, 25 anos eu faço terapia. E hoje tenho 45. Então, quando eu olho para trás e vejo que eu consegui fazer esse processo de troca de informações, de botar para fora, de ouvir pessoas, seja num processo de terapia, ou às vezes com amigos, ou às vezes, enfim, numa faculdade, num curso, em qualquer situação. Então, acho que quando a gente tem alguma ansiedade, alguma coisa que está incomodando, bota para fora de alguma forma, seja conversando, seja escrevendo, seja compartilhando num podcast, num blog, de alguma forma. Eu acho que isso ajuda, pelo menos na escrita que eu tive do meu livro, quando eu fui contar a minha história para mim mesmo, foi onde eu consegui, acho que, botar um pouco para fora e poder me sentir um pouco melhor e com mais sentido pós. Então, acho que é no sentido de compartilhar mesmo, sem fazer correlação com a questão do livro. Sem falar, pessoal, vem participar do nosso projeto, mas compartilha. Compartilhando, acho que foi onde eu consegui respirar de uma forma melhor. E o exercício que você comentou, né, de escrever, né? Eu lembro até bem, quando eu estava no início do projeto, você deu orientação. Escrevam. Deixa fluir, escrevam. A gente organiza depois. Depois organiza, mas escrevam. E é interessante, porque é um processo realmente assim que você tem que buscar lá dentro, né? O que você quer transmitir, o que você quer passar. E é um exercício maravilhoso, eu diria, né? Pela minha experiência, o que eu vivi fazendo esse processo no Compartilha. Então muito legal você falar isso. É isso, Priscila, que me faz ver sentido nisso que eu estou fazendo, de apoiar pessoas para botar as suas histórias, porque acho que todo mundo tem histórias diferentes, emocionantes, bonitas, às vezes não tão boas, mas na maioria das vezes as nossas histórias são muito similares. Mas de tocar esse projeto, de ouvir um depoimento desse, de às vezes receber algum... Léo, que legal, o seu livro caiu aqui na nossa mão e a gente está com uma história bacana. E eu estou passando por isso. Então isso está me ajudando um dia após o outro, que é isso que eu faço com essa questão da minha luta diária, um dia após o outro, e vamos em frente. O processo de escrever um livro, ele é realmente terapêutico, né? Eu lembro quando eu escrevi o volume 1, no meu momento, né, no meu recomeço, foi muito importante, e agora, contando a minha transição, foi magnífico, porque me ajudou muito no meu processo a enxergar coisas que eu não estava enxergando. Tenho certeza que muitas pessoas estão passando pelo que eu passei. Então, eu também tinha sempre vontade de escrever, e agora já escrevi 2. Então, eu posso dizer que, para mim, foi muito importante, faz parte do meu autoconhecimento. Eu adoro escrever também, né? E ter isso publicado e eternizar, né? Para as minhas sobrinhas, quando crescerem, falar... Olha que orgulho da minha tia. Você passar 20, 30, 50, 100 anos, o livro ele vai estar em algum lugar, reverberando de alguma Um dia seremos forma. Uma história. Isso, exatamente isso mesmo. Eu gosto muito disso. Dessa frase. Essa é a frase do Léo, porque um dia seremos história. Léo, foi incrível. Você viu como nem doeu? Vocês que pensam que não tá doendo aqui, a barriga.
Mas foi muito bom, muito Agradeço obrigada. mesmo, parabéns para vocês Obrigada, duas. Obrigada. E assim, muito obrigada por tudo mesmo, né? Por você ter vindo aqui, por você ser meu parceiro no projeto do livro e por você ser meu parça aí. Tô muito feliz. Legal. E é isso. Obrigado. É isso, muito obrigado, Léo. Obrigado, Uma honra Pri. Valeu. poder estar aqui com você, você poder contar um pouco mais da sua história e agora a gente poder compartilhar com o mundo, né? Muito Essa legal. sua história. Isso mesmo. Compartilha Compartilhem. cast e o que a vida ensina, compartilha, né, Pri? Exatamente. Léo, se Valeu. alguém quiser saber mais sobre você, como que as pessoas te acham? Instagram, @leoalves1977. E do 45 anos. Do livro Compartilhas. livro Compartilha-se. Bom, então, até o próximo episódio. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e ativar o sininho para que a gente possa aí distribuir esse conteúdo para o máximo de pessoas. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio. Até. Obrigada, né? Que legal. Tchau.